E aí, galerinha, beleza? Olha só, tô passando aqui um dia depois do encerramento do Enem, né? Segundo dia foi ontem, domingo, dia 10 de novembro. E eu venho agora, depois de ter tido contato com a ação. Hoje eu lecionei algumas aulas, então eu tive contato com alguns dos meus alunos, eles comentaram o ponto de vista deles. Então eu queria expor a minha opinião, dar o meu pitaco, né? Hoje em dia todo mundo dá pitaco em tudo, mas com um pouquinho de propriedade no assunto, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre o Enem 2024 e deixar para vocês já de cara uma dica para quem ainda vai fazer outros Enems e outros vestibulares. Olha só, sobre o Enem geral, prova 1 e prova 2, ainda acho que existe um abismo entre as realidades dos estudantes brasileiros e isso influencia diretamente no exercício da prova. Isso eu não vou entrar em detalhes, não é o objetivo desse vídeo, mas eu acho que precisa de um diálogo muito grande, principalmente com os professores, com a questão da especificidade de cada região. Eu vi uma imagem de alunos empurrando ônibus em uma cidade, em uma estrada, perdão, sem estrutura, nem sei a cidade, aquilo mexeu muito comigo. E também a questão da distorção, né, entre as modalidades de ensino que existem no nosso país e essa avaliação. Eu sei que o Enem é uma avaliação seletiva, mas será que todos chegam no Enem exatamente com a mesma condição? A resposta é um pouco óbvia, né? Sobre a prova de biologia, galera, eu vi muitos colegas de área na internet ontem falando, hoje alguns vídeos apareceram para mim nas redes sociais, alguns colegas de profissão também e alguns estudantes. E a maior parte eu ouvi relatando que achou a prova de biologia muito difícil. Eu peguei o caderno verde, estou até com ele aberto aqui, e eu achei, de maneira geral, para quem de fato estudou, retirando todas essas situações que eu coloquei a nível de distorção social, né? Mas falando só de conteúdo, acho que quem estudou de verdade, assim, com objetivo, né? O Enem é o meu objetivo, e estudou biologia de verdade, eu acredito, estudante, que você tenha encontrado uma prova moderadamente. Não vou falar uma prova fácil demais, mas também não vou dizer que ela foi difícil. A do ano passado, em particular, eu achei ela um pouco mais puxada do que essa, e teve Enems anteriores com provas muito mais complexas. Eu aceito o argumento de que ela foi moderada para fácil, talvez, mas eu ficaria com moderado para ser justo. Olhando a questão 91 do Caderno Verde, ela traz aquela clássica comparação da coral verdadeira e da falsa coral. É uma relação ecológica, é uma questão, um conteúdo que é muito veiculado no Enem, relação ecológica, e aqui um subtema da relação ecológica, que é o mimetismo batesiano, onde uma espécie inofensiva ou pouco tóxica, também pode colocar dessa forma, ela mimetiza uma mais tóxica, uma mais temida na natureza, ganhando aí o viés de não serem predadas, um alerta, né? Cores fortes na natureza comumente são alertas de perigo. Na questão 92, nós temos uma zoologia caindo aqui, principalmente voltada para artrópodes. Achei essa questão relativamente fácil, tá? Falando do exoesqueleto de quitina, ele é um polissacarídeo estrutural, e com isso não é solúvel em água e todas aquelas mazelas da constituição química dos seres vivos. Fala da questão da ecdise, que é a troca constante de esqueleto até a fase final adulta do artrópode. Na questão 93, uma questão que talvez você possa falar que ela é moderada para difícil. Então eu chamaria isso aqui de genética lado B, talvez lado C, mais lado B, que é aquela genética pouco clássica, pouco modinha, mas ela tem um quesinho ali de modinha, né? O heredograma mais simples, né? Conforme a gente vê muito na primeira lei de Mendel. Ela está falando de um lado B da genética, que é a herança ligada ao cromossomo X, que o próprio enunciado já te avisa, é herança ligada ao cromossomo X, e aí usa o daltonismo também como um clássico exemplo dos livros didáticos, e traz uma legenda. Então, se você fizer o cruzamento, conforme descrito ali, você chega no heredograma facilmente, né? Que é aquele resultado típico. Eu vou ter uma menina não portadora, uma mulher não portadora, uma mulher portadora, mas não daltônica, um homem não daltônico e um homem daltônico, tá joia? A questão do impacto do microplástico, em si o tema
é um tema relevante, né, dentro da questão da saúde humana, dentro da questão da ecologia. Agora ele está sofrendo, digamos, um assoreamento desse microplástico, desse plástico, grande plástico, ele está ficando microplástico. Recentemente, nesse ano de 2024, pelo menos eu li 2 notícias de jornais populares dizendo que encontraram microplásticos dentro do coração, se eu não me engano, e dentro fazendo parte do leite materno, galera. Então nós temos um problema aí. Mas aqui ele está usando a composição química dos seres vivos, composição orgânica, os lipídios. Podemos tratar também como uma questão de histologia, onde ela está tratando sobre a característica do tecido adiposo também, principalmente quando ele fala ali de questões lipossolúveis, tá joia? Questão 95 não é de biologia, estou aqui fazendo ela literalmente. 96, fisiologia, caiu sistema digestório. Se você não quer acreditar que isso é sistema digestório, tudo bem. Ele está perguntando do ácido clorídrico, ele está falando de pH, ele está falando de digestão de proteína, se eu não estou... digestão de proteína, sim, digestão de proteína quando ele fala de aminas, tá? Aminas é um componente estrutural do aminoácido. O aminoácido faz proteína, e proteína está na carne. Então você tem que ter todo esse conhecimento, né? Digamos, esse dominozinho para poder falar sobre isso. Estômago é o lugar onde secreta o ácido clorídrico do nosso intestino. Então, vamos bem geralzão aí, sem muito detalhe. Caiu sucessão ecológica. Se você assistiu a minha live, ó, até agora, boa parte de tudo que caiu no Enem, tá? Ó, herança ligada ao sexo, eu falei. Se eu não me engano, eu falei do daltonismo. Eu não me recordo se eu usei o exemplo do daltonismo ou usei um exemplo genérico, mas que cabia ali, herança ligada ao sexo. Se você assistiu a minha live, também caiu sucessão ecológica primária e secundária. O SAF, no meu entendimento, é uma sucessão ecológica secundária. Não saiu o gabarito oficial, mas tenho muita fé nisso. Meus alunos do presencial, eles se deram muito bem nessa questão 98. Usamos esse exemplo, eu usei com jogadores de futebol e com jogadores olímpicos e concomitante, caiu uma questão muito nesse estilo clássico aí, sobre respiração celular, na realidade, metabolismo energético, ou como a internet agora está chamando, bioenergética, né? Caiu também. Questão 100, no caderno verde, sobre a questão das proteínas. Na questão 100, sobre a desnaturação das proteínas, que elas podem irreversivelmente sofrer a ação da sua função por conta da temperatura, acidez. Análise ecológica sobre a alteração do ambiente, promovendo a questão sobre doenças, né? Ali tem um detalhe sobre, no penúltimo retângulo, fala redução da biodiversidade aquática. Muita gente aí ficou preocupado se é o mosquito ou não. No meu entendimento, eu marcaria a letra D, diminuindo a população de predadores aquáticos. Isso também poderia fazer com que os mosquitos prevalecessem, né? Aí você pode entender como um impacto ambiental, uma questão de impacto ambiental, ecologia, usando também o contexto das doenças, ou simplesmente a questão do controle de vetores de doença. Caiu o ciclo do nitrogênio. Galera, iniciei a live falando dele, né? Ele sempre está aqui. Caiu também processos evolutivos, né? E aí você tem um cladograma que faz muita necessidade de você estudar cladograma. Caiu biotecnologia, caiu vacina, eu falei sobre vacina, eu apostava em vacina gênica. Caiu magnificação trófica, tá? Caiu bioacumulação usando vegetal como exemplo. Caiu sobre neoplasias, ciclo de vida celular ali, principalmente utilizando os linfócitos como contexto, falando parte da citologia, né, divisão celular. Aí você acaba estudando quando acontece a alteração, uma multiplicação desordenada de célula, também caiu. Caiu metabolismo energético de anaeróbicos também, ali a classificação do aerobismo, anaerobismo obrigatório, facultativo, aerotolerantes, microaerófilos, caiu ali também na questão 131. Citologia novamente, citoesqueleto eu falo demais nas aulas presenciais. Estudem citoesqueleto, que citoesqueleto é trunfo. Caiu na questão 134. Bom, galera, eu vou parar por aqui. A minha opinião sobre o Enem é essa. Acho que há uma distorção ainda sobre as escolas aí, sobre o nível de ensino, mas o conteúdo da prova foi um conteúdo moderado na minha opinião, tá? Eu respeito a opinião de vocês.
claro. Quem achou fácil, quem achou mega difícil, deixa aí nos comentários a sua visão sobre o Enem 2024. E vamos fazer um jogo rápido? O que você acha do Enem 2025? O que deve cair nele de novo? Deixa aí nos comentários sobre sua previsão já bem precoce. Um abraço.